Uma pequena ilha no meio de um santuário ecológico em Santa Catarina guarda um grande segredo. Uma base alemã construída pelos nazistas para receber submarinos e armamentos. É o que você vai ver na segunda reportagem da série especial sobre as marcas do nazismo no Brasil. A presença alemã no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial ainda é pouco conhecida. Die siegreichen Soldaten namens der Reichshauptstadt. Antes de Getúlio Vargas enviar tropas para combater o Eixo, antes mesmo de o conflito explodir, os alemães e os nazistas estiveram por aqui. Viram no litoral catarinense um ponto estratégico. A passagem deles por São Francisco do Sul deixou uma obra que provocou um grave crime ambiental em instalações militares escondidas em uma pequena ilha. Nenhum conflito armado no mundo matou tantas pessoas quanto a Segunda Guerra Mundial. Foram cerca de 50 milhões de mortos em confrontos, bombardeios e campos de concentração e extermínio. É como se toda a população do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo desaparecessem de uma só vez. O Brasil lutou ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial contra as forças do Eixo, lideradas por Adolf Hitler e o exército alemão. Mas isso só aconteceu quando a guerra estava quase no fim. Anos antes, ainda na década de 30, Alemanha e Brasil tinham um bom relacionamento, principalmente por causa do grande volume de imigrantes alemães na região sul. E militares nazistas descobriram no litoral catarinense um local estratégico para armazenar material bélico e abastecer seus navios e submarinos. Essa geografia de São Francisco do Sul era muito importante, porque ela tinha essa ilha que ficava muito próxima do continente e recebiam os submarinos esses que atracavam ali, eram abastecidos, recebiam até o material bélico que era produzido em São Francisco do Sul e depois partiam para o mundo. Estas fotos mostram dirigíveis alemães sobrevoando o lugar onde seria construída a base militar, a Ilha da Rita, em São Francisco do Sul. Para chegar lá, cruzamos a Baía da Babitonga. Na beira do mar, nos deparamos com os dutos já enferrujados pela ação do tempo. Fabricados na Alemanha, eles traziam água e óleo do continente até estes grandes tanques. Vinha do continente, lá do alto tem uma captação, foi tudo construído um reservatório. Ela vinha por gravidade, passava por debaixo aqui da água, da Babitonga. Aqui ela subia, como lá está mais alto, e abacia um tanque de água lá. A foto ao lado mostra a saída de Getúlio Vargas da Ilha da Rita. A inauguração deixava clara a importância estratégica do local para o abastecimento de navios, mas principalmente de submarinos, que devido à profundidade do canal não tinham condições de chegar ao porto. Vargas esteve algumas vezes na ilha, visitou as obras e examinou as instalações concluídas em 1940. Hoje, o local está bem degradado. As pichações nas paredes mostram que esse episódio esquecido pela história não é de todo desconhecido. A vegetação em volta acabava encobrindo este segredo. Uma casa feita para abrigar os militares quando chegavam vindos ou de navio ou mesmo pelo submarino. No interior ainda estão preservados alguns objetos e a pintura das paredes. Nesta outra construção ficava o paiol, destinado ao armazenamento de munições.
Esta professora da Universidade Federal da BC estudou durante 20 anos a relação do nazismo com o Brasil e levantou arquivos governamentais brasileiros e alemães que comprovam essa ligação. Há muitos indícios na documentação que mostram, que havia uma relação política amistosa entre Getúlio Vargas e o regime nazista. Então, por exemplo, cartas de Getúlio Vargas para Adolf Hitler e vice-versa, chamando de bom e fiel amigo, tratados comerciais, tratados políticos. Presente em mais de 80 países pelo mundo, o Partido Nazista montou a maior célula fora da Alemanha, aqui no Brasil. Eram quase 3.000 integrantes. Houve, durante 10 anos, o funcionamento do Partido Nazista no Brasil de uma forma livre, ou seja, ele podia fazer todas as suas atividades partidárias, lançar seus jornais, fazer suas festas em estádios de futebol no Brasil. E uma das sedes mais importantes do partido ficava justamente na cidade de São Francisco do Sul, nesta casa que continua de pé. A má fama do endereço assombra a rua até hoje e os terrenos vizinhos nunca foram ocupados. Enquanto a base militar permaneceu esquecida, outra obra encomendada pelos alemães afetou o desenvolvimento da região e provocou um desastre ambiental. A estrada que substituiu uma ponte giratória no Canal do Linguado trouxe impactos que se agravam dia após dia. Níveis de